Eu quero apresentar o senhor Iris e a sua família. Onde está o senhor Iris? Ah, muito bem, aqui à frente. Vamos recebê-los no Senhor Jesus. Todos digam amém. Amém. Sejam bem-vindos. Façam desta igreja também o vosso lar espiritual, viu? Muito obrigado pela presença. Receba um abraço aí dos nossos irmãos, desejando a você boas-vindas. Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por essa oportunidade maravilhosa. Eu vou trocar. Estamos aqui na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu santo nome. Eu estou meia rouca, irmãos, o tempo está contribuindo, né? Estou meia rouca, mas eu não posso deixar de anunciar a bondade do Senhor nosso Deus, as maravilhas que o Senhor tem feito. Aleluias, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao Senhor nosso Deus, por mais um dia de vida que Ele me concedeu. Quero dizer para os irmãos que há 3 anos e meio, mais ou menos, eu fui acometida com um tumor muito severo no fígado. Aqui em Indaiatuba, foi feito esse exame. Na hora, irmãos, que eu recebi a notícia, eu só perguntei para a médica, mas e o que é que eu devo fazer agora? Ela disse, aguarda, porque o hospital vai te encaminhar. Só que, irmãos, o hospital não me encaminhou. Eu fiquei 1 mês de cama, sem comer, bebendo água, porque eu não comia. E eu só fui emagrecendo e esverdeando, porque eu não comia. E de repente, irmãos, o Senhor começa a trabalhar em meu favor. O Senhor nunca se esqueceu, mas Ele tem a hora certa de agir na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. E eu quero dizer para os irmãos que foi uma fase muito difícil da minha vida, muito difícil mesmo. Porque, irmãos, não é fácil, nós somos autônomos, eu e meu esposo. E meu esposo precisou fechar o nosso pequeno comércio para cuidar de mim. Temos 2 filhas, estavam no Japão, mas em plena pandemia, aeroportos fechados, não entrava, não saía ninguém, né, lá no Japão. E ficou eu e o meu esposo aqui. E o Senhor cuidando, aleluia. Irmãos, eu preciso resumir porque o testemunho é muito grande. É maravilhoso o que o Senhor nosso Deus faz. Deus colocou pessoas, irmãos, para nos ajudar a chegar até a cidade de Barretos. Inclusive uma delas é o nosso amigo Iris, que foi apresentado aqui nessa noite. Eu o convidei para estar aqui, para que ele participasse da minha alegria em agradecer ao Senhor nosso Deus, em louvar ao Senhor por tão grande bênção que o Senhor faz, como Deus usa pessoas para ajudar os filhos dele. Às vezes a gente pensa que a ajuda vem de um lado ou de outro alguém, mas o Senhor usa quem Ele quer e como Ele quer, e Ele faz como Ele quer. Irmãos, nós ficamos ali, eu e meu esposo, aguardando até um dia que esse rapaz, o Iris, chegou na minha casa para me visitar, porque ele viu que o nosso comércio estava fechado. E quando ele me viu, ele saiu e foi para o quintal com o meu esposo. Eu ouvi ele falando para o meu esposo, você está perdendo a sua esposa. Vai atrás das autoridades, porque eles são responsáveis, eles precisam fazer alguma coisa. E meu esposo começou a correr, foi atrás do prefeito, foi atrás da Secretaria da Saúde, mas irmãos, parece que ninguém queria pegar, ninguém queria ajudar. Deus estava no comando como sempre, provando a nossa paciência, a nossa fé. E de repente, irmãos, Deus usou umas pessoas para nos conduzir a Barretos, no Hospital de Amor de Barretos. E lá, irmãos, só ia, há 3 anos e meio atrás, só entrava quem era enviado pelo hospital. E eu não fui enviada pelo hospital. E quando eu cheguei lá, naquele dia que já fazia mais de 1 mês, eu já estava na cadeira de roda. Eu já não tinha mais forças para andar, para me locomover, porque a fraqueza era muito grande. Eu tinha emagrecido muito. Irmãos, 3 cirurgiões vieram nos atender.
E eles me disseram: nós não podemos te atender, porque a senhora não foi encaminhada pelo hospital. E aqui é tudo com agenda, não tem como a gente te atender. E me falou muitas e muitas coisas que na minha fraqueza física que eu estava, eu não me lembro. Mas, irmãos, o médico cruzou os braços, bem sério, olhando para mim, e ele me disse: a senhora está entendendo porque nós não podemos lhe atender? E eu gostaria de saber como é que a senhora conseguiu essa consulta sem ser agendado pelo hospital. Eu falei: Jesus, eu sou tua filha, eu não posso mentir, me ajuda, o que eu devo falar? Irmãos, nesse momento entrou um ser de branco entre eu, meu esposo e os 3 cirurgiões que estavam à nossa frente. E aquele ser muito lindo mesmo, com trajes assim como que de médicos, todos de branco, estendeu a mão direita para mim e me disse: fique tranquila, porque tudo que você precisar, eu vou te ajudar. Obrigada, irmão, Deus abençoe. Naquele momento, irmãos, a fraqueza era tão grande, eu não entendi que era espiritual. O médico olhou para mim novamente, o chefe deles, e disse: por favor, aguarde lá fora. E nós aguardamos. Quando nós saímos da sala, aquele ser de branco entrou na minha frente, abriu a porta novamente, e quando eu estendi a mão para agradecer, ele novamente me disse: fique tranquila, tudo que você precisar, eu vou te ajudar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que não nos abandona, irmãos. Aleluia. O Senhor não esquece nenhum dos seus. Às vezes parece que a gente está esquecido, mas o Senhor, Ele prova que Ele está conosco. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus mesmo dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa era a minha oração. Só em espírito, Senhor, eu confio no poder da tua palavra. A tua palavra me diz assim, 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 e por isso o meu coração está descansado no Senhor. Essa era a minha oração, irmãos, durante todo o tempo. E nós ficamos ali 5 meses direto, sem vir para Indaiatuba, eu e o meu esposo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do meu esposo, que passou por toda essa tribulação junto comigo e não desistiu, mas ele confiou no Senhor. Aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. Irmãos, para resumir, no começo, quando o médico pega o nosso relatório e começa a nos atender, aí ele pede qual era a minha rotina, e eu comecei a falar para ele a rotina da minha vida. Ele me disse: muito bem, e a senhora acha que é só isso que Deus quer da senhora? Porque eu ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para a igreja. Ele disse: a senhora acha que é só isso que Deus quer da senhora? Ele falou: Deus te quer fazendo visitas, Deus te quer na oração pelas pessoas, Deus te levantou para orar pelas pessoas, e a senhora precisa estar fazendo isso, porque é isso que Deus te quer. Às vezes, meus amados irmãos, o Senhor nos leva por caminhos que nós não entendemos, porque eu nunca imaginei em estar num hospital de câncer, ainda mais em Barretos. Ouvia falar de Barretos como festa de peão, nunca em hospital de câncer, hospital de amor, nunca tinha ouvido falar sequer. Mas o Senhor nos leva, irmãos. E aqui, como eu trabalhava muito ultimamente, estava só eu e meu esposo, eu estava sem tempo mesmo para fazer visitas, eu não estava fazendo mais visita. E os irmãos que me conhecem sabem que eu sou das visitas, eu sou da oração, eu sou do trabalho da igreja. Eu nunca deixei um trabalho de igreja assim por vontade própria, mas ou era doente ou era viagem. Nunca abandonei um trabalho na casa do Senhor. E de repente, irmãos, eu não estava mais fazendo isso. Mas, irmãos, eu não tinha tempo. E como que lá, 5 meses, eu tinha tempo para falar do Senhor?
eu tinha tempo para falar do amor de Deus, eu tinha tempo para orar pelas pessoas, aleluia. E quantas vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus, e eu louvo o nome do Senhor pelo sofrimento que nós passamos naquele lugar, por causa da enfermidade, porque eu fui muito bem cuidada ali. Mas irmãos, é maravilhoso a gente anunciar a palavra e ver as pessoas com lágrimas render aos pés do Senhor Jesus. Isso é gratificante, irmãos. E eu disse para o Senhor: Senhor, ainda que fosse uma alma só, que eu tivesse visto se render a Ti por causa desse tempo em que eu estou passando, já valeria muitíssimo. Mas Senhor, olha quantas vidas vindo para Ti, crendo no poder da Tua palavra. Irmãos, então a palavra do Senhor nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Então nós precisamos entender qual é o tempo que nós estamos passando, qual é o tempo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Está sem tempo para fazer a obra do Senhor. Deus cria a situação e Deus leva aonde precisa, aonde tem pessoas carentes, necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que um dia antes de eu ir a Barretos, meu sobrinho me trouxe aqui para o pastor Raimundo me ungir. E o pastor Raimundo, não sei se ele se lembra disso, eu já estava verde. As meninas da secretaria lembram, né, Helena? Eu já estava verde, irmãos. Uma fraqueza que só Deus na minha vida. E o pastor Raimundo me perguntou: irmã, você sente dor? Eu disse: não, eu não sinto dor, só mesmo não tenho vontade de comer. E ele disse: filha, se você sente dor, lembra do sofrimento do seu Senhor. Adore o Senhor no seu espírito, e a dor vai ficar menor. Range seus dentes, trava seus dentes e adore a Deus no seu espírito. Irmãos, de repente aconteceu uma situação lá, durante esses 5 meses que eu estava lá, que eu tive que ficar com umas, esqueci os nomes, que falam umas bolsas para sair aqueles líquidos do fígado, uma na frente, uma do lado, aquela sonda no nariz para eu me alimentar. E estava muito difícil. E um dia eu caí, irmãos, caí de frente e desencaixou. Aquele aparelhinho desencaixou na minha barriga, assim, bem em cima do meu estômago, desencaixou. E eu precisei voltar ao hospital. Mas, irmãos, foi a única vez que eu senti dor na minha vida. Mas parecia a dor da morte, pastor. Parecia a dor da morte, irmãos, porque foi muito, muito complicado. Os médicos ficaram desesperados, porque eles disseram: é muito simples, está tudo no lugar, ele só deu uma desencaixadinha e nem precisa anestesia, porque maior vai ser a dor da anestesia do que o trabalho que nós vamos fazer para colocá-lo no lugar. Eu: tudo bem, o senhor está falando. E fui, irmãos. Foram 6 horas. 6 horas, estava tão complicado que eu vi o desespero no semblante daqueles médicos e das enfermeiras, e tanta dor que eu sentia, que as lágrimas rolavam. E eu me lembrei da palavra do meu pastor, e eu comecei a me lembrar do sofrimento do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu travei os dentes, irmãos, comecei a adorar a Deus no meu espírito. E eu não falava nada, eu não gemia, eu estava ali muito quieta. E de repente, quando a dor veio assim, parecia que eu ia explodir na dor. Eu levantei a mão e disse: doutor, eu não estou aguentando, é normal? Ele disse: não, não é normal, mas é que está dando muito trabalho, a gente não esperava, mas aguenta firme mais um pouquinho, que você está cooperando muito conosco. Irmãos, e ali foi novamente, e as lágrimas rolavam, e parecia que eu ia explodir de dor, e eu adorando meu Senhor, aleluia, Jesus. Irmãos, quando acabou o trabalho dele, ele veio assim na minha cabeça, me agradeceu, e disse: você não sabe
quanto você cooperou conosco. Se todos os pacientes fossem assim, nossa, como nosso trabalho renderia muito mais, porque você é uma excelente. Eu falei, eu só consegui passar porque o meu Senhor passou comigo, porque se não fosse o meu Senhor estar comigo, eu não suportaria, porque parecia que eu ia explodir de tanta dor. E ele disse, então e louvado seja Deus, foi a única dor que eu senti. Irmãos, 3 vezes eles marcaram a cirurgia, mas não conseguia. Por quê? Porque eu estava muito magra, eu não ganhava peso. E aí, todas as vezes, irmãos, que eu ia passar pelo cirurgião para marcar a cirurgia, era a mesma conversa. É muito importante que suas filhas estejam aqui. E eu disse desde a primeira, doutor, eu e a minha casa, nós temos uma base. A nossa base é a palavra de Deus. E nessa palavra nós temos segurança, nós temos uma firme certeza. O que eu ensino para as minhas filhas: ame a Deus sobre tudo e sobre todos, ame o próximo como a vocês mesmas, e guardem a fé, não desfaleçam no caminho, mas guardem a fé até o último instante das suas vidas. Honra a fé que o Senhor um dia deu para vocês, porque se vocês continuarem firmes, o Senhor me recolher na mesa de cirurgia, um dia nós estaremos para sempre na eternidade com o Senhor. E os médicos se alegravam, irmãos, eles se alegravam quando ele disse para mim, olha, vai ser feito um J na sua barriga. É um Jotão mesmo, viu? Nós vamos abrir de fora a fora e fazer um J. Eu fiz assim, J de Jesus. Eles riram. Eu pensei, já está no espírito, já está na mente, agora está na minha carne. A marca do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor, aleluia, Jesus maravilhoso. E eles riam, irmãos. Mas, meus amados irmãos, quando foi na 4ª vez que marcou a cirurgia, que foi a mesma conversa, então eles disseram, então está tudo bem. Se com vocês está tudo bem, vocês têm essa certeza, então vamos fazer a cirurgia só com o seu esposo aqui. E graças a Deus, a cirurgia durou 18 horas, irmãos, só 18 horas. E o meu esposo lá, sentadinho, aguardando a resposta do primeiro médico para dar notícia para ele, porque era muito arriscado mesmo. E para ajudar, ainda tinha uma aorta que estava rompida na minha barriga. E eles disseram que quando eles viram, o médico perguntou para esse, né, que a gente fez mais amizade, até ficamos amigos, e perguntou para ele, como essa senhora está viva? Ele disse, porque as pontas, irmãos, da minha aorta, elas já estavam secas. Então, quer dizer, fazia tempo que ela estava rompida. Aí o médico disse, eu sei, ela é serva do Deus Altíssimo, e é Ele que a sustenta. Glória a Deus. Irmãos, os médicos foram evangelizados, aleluia. E quando chegou a hora de eu entrar no centro cirúrgico, um deles veio, e a gente já tinha muita amizade, né, 5 meses ali direto. Ele pôs a mão na minha cabeça e me disse, você está pronta? Eu, sim, eu estou pronta, doutor. Olha, eu, minha família e uma multidão de gente estão orando por mim e por vocês. Pode fazer a cirurgia tranquilamente, porque vai ser um sucesso. Ele riu, irmãos. O médico riu e eu vi as lagriminhas rolando assim nele, porque ele sabia o que poderia acontecer. Mas graças a Deus, fui para o centro cirúrgico e nada de mal, de ruim
que poderia ter acontecido, me aconteceu, porque a mão do Senhor estava ali iluminando, guiando eles e cuidando da serva do Senhor, aleluia. Estava aqui as irmãs intercessoras, a igreja em geral. Por isso, irmãos, eu quis vir aqui na sede contar o testemunho, porque aqui muitas pessoas vão ver, e eu acho que é meio impossível estar em todas as congregações, né, contando, agradecendo, mas eu creio que aqui muitos ficarão sabendo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, que intercederam em meu favor. Quero agradecer ao irmão William, os obreiros, né, pastor Valdirzinho, irmãos, quanta gente de Deus, quanto povo abençoado, o Senhor levantou para nos estender a mão, vocês não têm ideia. Nós com o nosso comércio parado lá, tudo fechado, e eu não podia parar antes, né, de ficar doente, porque eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, como é que entra dinheiro? Mas ficamos 5 meses parados, e eu estou parado até hoje. O Senhor não deixou faltar nada, nada, Senhor não deixou faltar nada. E, irmãos, o pastor Valdirzinho foi lá me buscar, ele é testemunha. Quando nós chegamos na minha casa, que eu estava morando na Fazenda Pimenta, que nós fomos morar lá, né, meu esposo desceu do carro, foi abrir a porta, o saudoso pastor Miguel também estava junto. Irmãos, meu marido disse para o Valdirzinho: desce e venha ver a nossa casa. Irmãos, quando nós chegamos na nossa casa, a casa totalmente limpa, perfumada, a mesa da cozinha, que é uma mesa tamanho médio, uns 2 metros, assim, irmãos, de mercadorias. Pastor Sebastião ainda trouxe um envelope com uma oferta da igreja. Irmãos, eu sei que Deus cuidou de um jeito tão maravilhoso e tem cuidado de um jeito tão especial, porque Ele diz que quando nós fazemos a obra dEle, Ele cuida, aleluia. Nós somos cooperadores do Evangelho, mas o Senhor, o dono da obra, Ele também coopera conosco, aleluia. Então nós somos todos unidos, irmãos, aleluia, unidos, fazendo a obra do Senhor. O Senhor vai nos enriquecendo e nós não vamos tendo falta de nada, porque a bênção do Senhor, ela nos enriquece, aleluia. E também, irmãos, no centro cirúrgico, quando eu entrei no centro cirúrgico, eu aprendi com o meu pastor Raimundo isso. Eu não sou besta, eu tenho bom juízo, então eu fui orar e falei com o Senhor, falei: Pai, eu sou tua filha e o Senhor sabe o quanto eu te amo, e eu nunca quero me separar do Senhor, mas aonde o Senhor estiver, eu quero estar com o Senhor. Se há porventura algum pecado oculto que eu me esqueci de confessar, Pai, pelas grandezas das tuas misericórdias, me perdoa. E eu adormeci, irmãos, eu adormeci, aleluia. E o Senhor me mostrou uma coisa gloriosa. Irmãos, eu vi uma rocha muito grande, uma rocha que subia da terra, e ela ia crescendo, todo o horizonte que eu via, aquela rocha enorme, e ela ia crescendo, ela não saía da terra, mas ela ia crescendo, e quando ela chegou nas altas nuvens, ela parou de crescer. E aí foi minha vez de crescer, irmãos. Pela primeira vez eu cresci na vida. Eu me vi subindo, eu fui crescendo, aleluia. Eu fui subindo, irmãos. Assim com os bracinhos para baixo, como eu estou. Eu só fui subindo. E quando eu cheguei lá, tinha uma outra pedra, uma pedra branca. Um branco maravilhoso. Não tem como eu explicar aquele branco, era muito lindo. E quando eu olhei para aquela pedra branca, em cima daquela pedra bruta que estava assim,
estava escrito perdoada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoada. Glória a Deus. Irmãos, era para eu ter ficado muitos e muitos dias de UTI. Eu fiquei um dia, para a glória de Deus, um dia. E quando eu me levantei, eu senti o médico apertando minha perna para ver se estava tudo bem. Eu fui me levantar, ele disse: fique quietinha, porque você está operada. Doutor, o senhor está bem? Eu estou bem, graças a Deus, e você também está bem. Realmente foi um sucesso a cirurgia. E eu fui me levantar de novo. Ele: calma, calma. Eu falei: doutor, o senhor crê em milagre? Ele: creio. Eu falei: então o senhor espera. O senhor espera, porque eu volto para contar o milagre. Porque Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta e Ele salva. Ele é maravilhoso. Quando eu tiver todo o documento em minhas mãos, dizendo que não há nenhuma sombra mais desse tumor, eu vou te contar o milagre. Aleluia. Ele disse: pode voltar, porque eu creio. Irmãos, os médicos lá, esses cirurgiões, eles trabalham juntos, mas eles não têm nem tempo para evangelizar. E um só que era crente, um que era o chefe deles, nem conversava direito, somente assunto de trabalho. Conosco lá, irmãos, o homem ficou simpático, o homem ficou alegre, ficou conversando, sabe, um homem falador assim, de bater papo com os pacientes. E aí o médico, né, que ficou nosso amigo, falou: olha, evangeliza ele, porque ele precisa de Jesus. E nós todo o tempo lá, anunciando Jesus, e eles estão mudados. Irmãos, para a glória de Deus, quando nós saímos de lá, quando eu fui na última consulta, eles fechou a porta, travou a porta do consultório e disse: eu tenho 2 perguntas para fazer para vocês, dos outros 2 cirurgiões. Se vocês puderem responder. Eu falei: meu Deus, misericórdia. Põe a tua palavra na minha boca, Senhor, me guia, porque eu não sei o que ele vai perguntar. Ele perguntou: qual é o segredo de vocês? Falei: Jesus, me ajuda. Qual é o segredo de vocês? Falei: como assim, doutor? Por que segredo? Porque vocês têm segredo. Vocês têm segredo. Aí meu marido abriu a boca e disse: nosso segredo é Jesus, doutor. Não tem outro segredo. O segredo da nossa vida é Jesus. É Ele que cuida de nós, é Ele que vive em nós, é Ele que faz tudo que nós não podemos fazer, é Ele que faz por nós. Aleluia. Irmãos, para a louvor e a glória do nome do Senhor, quando eu voltei lá da primeira vez, depois, eles vieram todos me abraçar e dar parabéns. Irmãos, coisa maravilhosa. A gente vê os servos de Deus tão humildes como aqueles médicos. Eles ajoelharam, pastor Raimundo, no chão da cozinha lá e oraram, agradecendo a Deus. Quando eles me viram, irmãos, eles não criam, porque eu estava pele e osso. E o Valdirzinho estava lá, foi o dia que ele foi me buscar esse dia. Eu já tinha engordado um pouquinho, já não estava tão pele e osso. Aquele médico todo internadinho, com aquele sapatão tão lindo, brilhando, ajoelhou no chão da cozinha, irmãos, e agradeceu ao Senhor. Senhor, eu te louvo, porque não foram as nossas mãos, mas foram as mãos do Senhor que fizeram o trabalho na vida da tua filha. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, eu preciso parar, o testemunho é grande demais. Que Deus continue abençoando essa igreja, que o amor seja fortalecido entre os irmãos. Aleluia. Que a fé seja fortalecida e que nenhum de nós, irmãos, venhamos a desanimar, que nenhum de nós venhamos a fraquejar na fé, mas que
nós possamos prosseguir, aleluia. Aconteça o que acontecer, maior é aquele que está conosco, aleluia, e Ele é fiel, aleluia. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus.